Olá, bem-vindos ao primeiro de 13 webinars onde vamos partilhar propostas de operacionalização das novas aprendizagens essenciais em sala de aula. As aprendizagens essenciais de Matemática A do 12º ano integram 3 temas opcionais para que apenas um deles seja trabalhado em cada escola ou mesmo em cada turma. De acordo com as AES, para esta seleção, os professores terão em conta o perfil e os interesses dos alunos e os recursos a que será possível ter acesso. Neste webinar da equipa Matemática 360, propomos explorar as novas aprendizagens essenciais para o 12º ano, abordando o tema da introdução à inferência estatística, um dos temas opcionais. A opção pelo tema da introdução à inferência estatística visa atingir um dos objetivos prioritários da matemática escolar, que é a educação para a cidadania. Vamos partilhar algumas propostas de operacionalização das AE em sala de aula no âmbito das ações estratégicas de ensino, passando pelo recurso ao Python, considerando a ideia-chave das AE, nomeadamente tarefas e recursos educativos, recurso sistemático à tecnologia, práticas enriquecedoras e criatividade, comunicação matemática e resolução de problemas, modelação e conexões. Os tópicos deste tema são raciocínio indutivo ou inferencial, parâmetro e estatística, estimador e estimativa, amostras aleatórias, distribuição de amostragem de uma estatística, distribuição de amostragem da média, teorema limite central, TLC, estimativas pontuais e estimativas intervalares, intervalo de confiança para o valor médio com uma confiança de 95%, intervalo de confiança para o valor médio com outros níveis de confiança, margem de erro, intervalo de confiança para a proporção, P. Neste webinar propomos uma tarefa no âmbito dos tópicos relativos aos intervalos de confiança, onde constam os seguintes objetivos de aprendizagem. Utilizar o modelo normal como aproximação da distribuição de amostragem do estimador média para estimar o valor médio μ, desconhecido, de uma população com desvio padrão sigma, para obter a seguinte probabilidade. E chamar a este intervalo o intervalo de 95% de confiança para μ, em que se substitui o parâmetro sigma, quando desconhecido, pelo desvio padrão amostral. Reconhecer a forma geral para o intervalo de confiança com uma confiança de 100 vezes 1 menos α%, onde Z índice 1 menos α sobre 2 é o percentil de probabilidade 100 vezes 1 menos α sobre 2%, e saber que a margem de erro é igual a metade da amplitude do intervalo. Parece-nos muito importante neste tópico introduzir alguns conceitos teóricos aos nossos alunos. A ideia principal, pedagógica, é que não se limitem a decorar uma forma e a aplicar essa mesma forma sem lhe dar significado. Podemos começar por considerar uma variável aleatória x barra, correspondente à média amostral de uma amostra de dimensão n, retirada de uma população de média μ, e notemos que considerar uma variável aleatória x barra significa que, relativamente a uma determinada variável aleatória x, é recolhida uma amostra de dimensão n da população, é calculada a média dessa amostra e repete-se esta experiência muitas vezes. Desta forma, obtêm-se diversas amostras e, portanto, diversos valores de x barra. Portanto, é este procedimento de recolher uma amostra para inferir relativamente à população, obter a média amostral, repetir muitas vezes esta experiência e o teorema limite central consagra esta padronização e, portanto, consagra que consideramos uma distribuição normal de média 0 e desvio padrão 1, isto se a população inicial for normal ou se a amostra for suficientemente grande. Isto significa que em cerca de 95% das amostras, daí o 0,95, a média amostral difere da média populacional em menos de 1,96 erros padrão. Este valor 1,96 vem da distribuição normal. Equivalentemente, podemos obter esta expressão aplicando álgebra conveniente e o intervalo obtido, considerando uma amostra de dimensão n com média x barra e desvio padrão amostral S, desconhecendo-se o desvio padrão populacional, é o que aqui obtemos e que se designa por intervalo de confiança a 95% para a média populacional. Se nesta expressão mudarmos a probabilidade de 0,95 para 0,90, por exemplo, então, pelas propriedades da distribuição normal, em vez de 1,96, devemos considerar 1,645. Assim, um intervalo de confiança com 90% de confiança é o que aqui se apresenta. Generalizando, obtém-se os intervalos de confiança desta forma,
em que o valor de Z depende da confiança com que se pretende construir o intervalo. Em geral, com uma confiança de 100 vezes 1 menos α%, obtêm-se intervalos deste tipo, e alguns valores para Z índice 1 menos alfa sobre 2 são os que se apresentam nesta tabela e que os alunos podem ter presente sempre que precisarem de consultar. Como se verifica na tabela, quanto maior for o nível de confiança, maior é o valor de Z, pelo que maior será a amplitude do intervalo. Este aspecto vai ser trabalhado pelo Carlos na próxima tarefa. Com efeito, estes conceitos podem ser mais bem percebidos e postos em prática com uma tarefa aplicada como a que agora propomos. Esta tarefa tem como ponto de partida uma base de dados com 100 mil linhas, portanto tem aqui dados sobre 100 mil indivíduos da geração Z e permite perceber o impacto do tempo de ecrã na saúde mental deste grupo de indivíduos. No ponto 1 da tarefa, pretende responder à seguinte questão: qual é o número médio de horas de sono da geração Z? Claro está que, tendo a base de dados completa, 100 mil indivíduos, poderíamos pensar em fazer a determinação pontual da média destes 100 mil indivíduos, e ainda assim estaríamos a ter que fazer alguma inferência, porque a geração Z é constituída por mais do que 100 mil indivíduos, naturalmente. Mas a ideia aqui vai ser pensar que estes 100 mil indivíduos são a população e vamos desta população obter amostras para daí fazer estimativas do número médio de horas de sono da geração Z e, portanto, inferir a partir de amostras respostas para esta pergunta. Para responder a esta questão, poderíamos eventualmente tomar uma amostra, determinar a média dessa amostra e, portanto, ter uma estimativa pontual, mas sabemos à partida que esse valor muito provavelmente não vai coincidir com o valor médio da população. E já agora, para reforçar, vamos entender aqui que a população tem os tais 100 mil indivíduos e vamos tomar amostras dos mesmos. E com base nessas amostras vamos construir intervalos de confiança. No ponto 1.1 é solicitado aos alunos, digamos assim, que para começar a aquecer as máquinas, que recorram a uma amostra previamente selecionada por nós, a partir dos 100 mil indivíduos. Essa amostra tem dados relativos ao tempo de sono de 30 indivíduos e, a partir dessa amostra, os alunos vão calcular o intervalo de confiança a 95% para o número médio de horas de sono desse grupo de pessoas. Aqui é para fazer cálculos, digamos que à mão, mas à mão entre aspas, porque temos aqui uma folha de cálculo, um link para uma folha de cálculo onde estão os dados desses 30 indivíduos, nomeadamente estes que se referem ao sono, mas também todos os outros, das outras variáveis, e estão lá já calculadas a média e o desvio padrão amostral para aqueles 30 indivíduos. E depois, com base nesses dados, os alunos então farão os cálculos. No ponto 1.2 da tarefa, pede-se ao aluno que vá um pouco mais longe do que propriamente ficar-se pela determinação do intervalo de confiança. Pretende-se que os alunos percebam qual é que é a influência dos parâmetros N e Z na dimensão do intervalo, portanto, na amplitude do intervalo, ou seja, no erro associado àquela estimativa que estão a fazer, neste caso, do valor médio do número de horas de sono deste grupo de indivíduos. E para isso vamos recorrer a uma página do Colab, criada por nós, onde já está um programa que já vamos explorar, relativamente ao qual ainda quero dizer que há um link na própria tarefa para aceder ao programa. Na própria tarefa temos também um link para aceder a um ficheiro que tem a base de dados e que vai ser invocado pelo programa em si, e portanto passamos já aqui ao programa. O programa começa por ter aqui um código inicial que, digamos assim, para os mais curiosos, basicamente faz com que possamos fazer upload de ficheiros, é o que eu estou aqui a destacar. Depois vamos
conseguir trabalhar com bases de dados, ou seja, conseguir ler o ficheiro de que vamos fazer upload. Depois trabalhar em estatística, naturalmente, é para isso que aqui estamos. Importar algumas funções do módulo MAT, nomeadamente a raiz quadrada, e random também, para podermos obter amostras aleatórias. A primeira coisa que é feita depois da importação de todos estes pacotes, digamos assim, módulos do Python, é extrair os dados que nos interessam para trabalhar, que neste caso tem a ver com o número de horas de sono desta geração, ou para já deste grupo de indivíduos, que, como já fui dizendo, é tido como uma população do qual vamos obter amostras. E já agora, antes ainda de importar estes módulos, o programa fazia aqui o upload. Eu vou já clicar no Run, ou seja, vou já executar o programa, no Play se quiserem, para conseguirmos ver aqui que ele nos pede realmente o tal ficheiro. Já agora, se não quiserem ir através do link da tarefa buscar o ficheiro, podem vir buscá-lo aqui ou na localização original, foi onde o fomos buscar, na localização original da base de dados, ou até numa nuvem nossa, onde também o temos disponível, para o caso de vir eventualmente a ser extraído da localização original. Portanto, temos aqui esse controle, digamos assim, e portanto o upload vai ser feito a partir de um ficheiro que eu já descarreguei logo previamente, está aqui numa localização do meu computador. Vou abrir, isto vai demorar algum tempo, vamos ver 5%, 11% e tal, vamos vendo aqui o que é que o programa vai fazendo enquanto ele está a carregar. Entretanto ele vai executar todo e vamos ver já depois o resultado, mas para já temos então aqui a extração dos dados a partir do ficheiro CSV. Já agora, um ficheiro CSV, para os mais curiosos, é um ficheiro que permite construir tabelas. Os dados de cada linha estão separados por vírgula e em cada linha tem que haver sempre o mesmo número de elementos, que é para estabelecermos, digamos assim, as colunas da tabela. Depois vamos buscar só as horas de sono. Já temos aqui, digamos, dos dados, que é já uma tabela, ir buscar apenas uma das suas colunas, sleep hours, portanto o número de horas de sono, e construir assim uma lista. A partir desta lista vamos criar, estabelecendo previamente a dimensão da amostra, vamos criar amostras. Vamos criar uma amostra usando aqui o random.sample, horas _ sono, que foi o nome que se deu à lista, n, a dimensão da amostra, e depois apresenta-se, faz-se o print, apresenta-se no ecrã a amostra obtida. Define-se o z, calcula-se a média, calcula-se o desvio padrão da amostra e apresenta-se o resultado final, ou seja, o intervalo de confiança para aquele z e para aquele n e para a amostra que entretanto foi obtida aleatoriamente. Temos aqui então a fórmula explicitada, digamos assim, do intervalo de confiança, ou se quisermos as fórmulas para cada um dos extremos, com algum texto para fazer a apresentação, mas basicamente média menos z vezes desvio padrão mostral, que estão todas estas variáveis definidas anteriormente e calculadas, sobre, ou dividir por mat.sqrt, portanto, raiz quadrada de n e depois o extremo superior, muito parecido, como sabemos, substituindo o menos por mais. E com isto conseguimos obter uma amostra e intervalo de confiança para a média populacional desta variável, portanto o número de horas de sono. Neste caso queremos ver, e explorado que está o programa, queremos ver qual é a influência do valor de n, e basicamente o que temos que fazer é substituir o valor de n por outros valores e ir percebendo o que é que acontece à amplitude do intervalo. E portanto esta é a conversa que podemos ter com os nossos alunos para os conduzir na realização da tarefa. Portanto vamos ali, por exemplo, pôr 100. Eu vou ter aqui um cuidado, que é o de não voltar a fazer o upload deste ficheiro, porque, como vimos, demora algum tempo e não precisamos de o fazer. Assim que, enquanto estivermos na mesma sessão de processamento, digamos assim, que temos esse ficheiro já do lado do programa, do lado aqui do Colab, se quisermos assim dizer. E, portanto, para n igual a 100, eu vou querer ver qual é o intervalo que dá, mantendo o z constante, naturalmente, e temos que comparar amplitudes. Ora, se temos que comparar amplitudes, convém fixar
qual é que eram os extremos deste intervalo com que estamos neste momento, ainda aqui à frente. Vamos dizer que é aproximadamente 6,81 a 7,60. Portanto, 6,81, 7,60. Espero que não se esqueçam. Vamos executar. E temos aqui um novo intervalo, 6,66, 7,15 e, portanto, observamos aqui um estreitamento do intervalo. Se continuássemos, por exemplo, para n igual a 1000, a amostra já agora vai sendo apresentada aqui. Quando eu ponho muitos elementos, isto parece não acabar, claro que acaba, tem 100 elementos, agora vai ter 1000, vai ter aqui uma extensão maior. Vou fazer então aqui a execução e 6,88 aproximadamente a 7,03 e, portanto, estamos a assistir a um estreitamento, portanto, a uma diminuição da amplitude do intervalo de confiança com o aumento do N. Claro está que poderíamos fazer isto de uma maneira um pouco mais expedita. Podíamos usar aqui uma função e, se os nossos alunos tiverem essa vontade, ou se quisermos desenvolver essa capacidade, aproveitando este momento para o fazer, podemos pô-los a programar um pouco mais, agarrar neste programa que lhes é dado de base e que permite, sem que eles tenham que dominar muito bem esta parte inicial, convém que não venham cá a fazer alterações para não destruir, digamos assim, mas sem ter que fazer aqui alterações na parte inicial, aproveitar o que está aqui, vir ao miolo e acrescentar o que interessa. Por exemplo, neste caso, nós queremos fazer variar o N. Eu vou pôr for N, portanto vou usar aqui um ciclo for e vou dizer que o N agora deixa de ser alterável. Claro que é alterável, que eu posso continuar aqui a alterar. In, portanto, numa lista, que eu vou dizer, por exemplo, que tem os valores 50, os elementos, se quiserem, 100, 200, 500, e agora aqui estamos fiz aqui um espaço que não é necessário, estamos a usar aqui valores que nos interessem, mas podemos também pôr isto de acordo com uma progressão aritmética, se quiserem, e portanto tudo isto é possível, mas já agora não temos apresentado muito esta solução aqui para implementação de fors, usando listas. Fica aqui o exemplo. 2 pontos, não esquecer, é muito importante, e agora tudo aquilo que eu quero que corra dentro do ciclo for vai ter que ter a indentação certa, ou seja, faço aqui com a tecla Tab um avançozinho. Esta linha em si, eu até estava a fazer o avanço, mas nem precisa de estar sempre aqui a correr, porque eu não preciso de fazer a definição do Z ali dentro, porque ele é constante. Então eu ponho aqui fora, acima, está fora do ciclo for, vou continuar aqui com a indentação, melhor dizendo, e tudo isto vai correr dentro do ciclo for. Para cada valor de N, 50, 100, 200, 500, 1000, 10.000 ou outros que aqui queiram colocar, eu vou ter a determinação de, primeiro, amostras aleatórias com aquele número de elementos, para 50, para 100, por aí fora, a sua apresentação. Podemos até obviar este ponto, se quiserem, não precisam estar aqui a colocá-lo, eu vou deixar, mas eu posso pôr aqui o tal cardinal, vou retirar, para que não fosse executada aquela linha. Depois a média daquela amostra, que foi determinada naquela linha de código, e o desvio padrão amostral, e finalmente aparece o intervalo de confiança. Eu vou pôr aqui intervalo de confiança para N igual, vou fechar aspas e vou colocar aqui o valor de N entre vírgulas, é uma variável, quero que apareça aqui para eu saber que aquele intervalo diz respeito à amostra que tem aquela dimensão. Agora vou ter que usar novamente aspas, acho que já pus uma a mais, não, ele é que me está a abrir e isto pode gerar erros. Portanto, aqui é uma ajuda que o Colab tem para nós, que é quando abrimos aspas, ele abre a segunda, fecha, portanto, e portanto tem aqui um par de aspas que não me interessavam, porque eu quero incluir o texto que já está à frente. E depois tudo o resto se mantém igual. Eu posso aproveitar aqui e ir um pouco mais longe, e para não estar a fixar, entretanto vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, vou ter que determinar 7 amplitudes. Não, tenho o Python, vou pôr o Python ao meu serviço e vou colocar aqui, é uma linha muito parecida com esta, um outro print. Ora, cá está, com a indentação própria, vou escrever amplitude, venho até aqui, amplitude, já agora aproveito para dizer que este /n é para fazer parágrafo, aparece antes do texto, é um bocadinho estranho assim à partida.
Vou tirar daqui estas aspas, portanto a amplitude vai ser, também não preciso do símbolo de intervalo, de números reais, e agora vai aparecer aqui o valor da amplitude. A amplitude é o extremo superior, aqui com mais, naturalmente, menos o extremo inferior, aqui menos. Vou abrir parênteses para colocar aqui um menos, por acaso se não tivesse colocado o parênteses ficava tudo bem, como sabem. Isto para quem está desse lado e que está mais atento do que eu, se calhar. Bom, penso que isto vai funcionar, vamos experimentar. Se não funcionar, temos que ir à última etapa daquilo que é considerado no pensamento computacional, que é a depuração. Vamos então executar. Funcionou. Não funciona sempre. Ora então, pelo menos comigo. Temos a amostra, temos o intervalo de confiança para esta amostra, para n igual a tal, amplitude 0,69, amplitude 0,41, amplitude 0,35, amplitude 0,2, ou 20 se quiserem, 0,15, 0,048, estamos a reduzir, neste caso era com n igual a 10.000, estamos a ter uma amplitude já muito reduzida, ou seja, um intervalo de confiança bastante estreito, e isto poderia ser feito também para o estudo da influência que o Z tem nesta amplitude, na amplitude do intervalo. Eu agora já não vou estar aqui a repetir todos os procedimentos, tenho aqui já feito ao lado, ou seja, vamos fazer aqui como que magia, como naqueles programas de culinária, não é? E tinha aqui para o N já, mas posso apresentar aqui muito sumariamente para o Z. Portanto, agora vamos ter o N fixo, cá está, à partida. A parte inicial do código é toda igual. Depois temos o N igual a 50, como já tínhamos antes, pode ser outro valor qualquer, mas vamos fixá-lo, que é para estudar apenas a influência do Z. Uma amostra, um print, a terminação da média da amostra, a terminação do desvio padrão amostral, e depois é que vem o ciclo for. Aqui, como o N é fixo, nós não temos necessidade de fazer estes cálculos todos, nomeadamente a terminação da amostra, dentro do Z. Nós queremos trabalhar com a mesma amostra. Poderíamos eventualmente meter lá dentro, mas vamos querer saber, fixando todos os parâmetros, neste caso o N e também o S, e por isso é que isto ficou cá fora, acima do ciclo for. Vamos querer apenas perceber qual é a influência do Z. E, portanto, temos aqui alguns valores de Z, os valores que estão tabulados e que foram apresentados já neste webinar, não estão aqui todos, está para 90% de confiança, 95%, 97,5%, penso eu, e 99%. Se não for assim, peço desculpa, depois podem confirmar. Temos então aqui a apresentação do intervalo de confiança, depois da amplitude. Aqui o texto é igual, substituí N por Z, naturalmente, porque estamos aqui com o Z, e vou então executar. Demora o seu tempo. Aqui ainda por cima, como é noutro bloco de notas, vou ter que ir buscar novamente o ficheiro. Lá está, aqui escolher ficheiros. Agora este escolher ficheiros é aqui no upload que está a acontecer. E temos então aqui a variação do Z, portanto para Z igual a 1.645, uma amplitude de 0,72 aproximadamente. Depois aumentando o Z, ou seja, aumentando o nível de confiança, vamos ter uma amplitude maior, e cada vez que tomamos valores de Z maiores, maior é essa amplitude, nomeadamente 1.12 para o valor de Z maior que consideramos, quando tínhamos para o menor dos valores de Z 0,72. Portanto, conseguimos ver aqui que o Z, quanto maior for o Z, maior é a amplitude. Note-se que esta tendência de variação da margem de erro pode ser rigorosamente vista por análise do seguinte intervalo. Observando a forma do intervalo de confiança, verifica-se que a amplitude do intervalo diminui com o aumento de n, pois raiz de n surge em denominador na expressão s sobre raiz de n. Ou seja, quanto maior é o valor de n, menor é o valor que é subtraído e adicionado a x barra para obter os extremos do intervalo. A amplitude do intervalo aumenta com o aumento de z, pois quanto maior é o valor de z, maior é o valor que é subtraído e adicionado a x barra para obter os extremos do intervalo.
Estas conclusões suportam o que foi observado na prática na linha anterior. Obrigado, José Carlos. Vou voltar agora a explorar a tarefa no Colab para dar resposta ao ponto 1.3. No ponto 1.3, pretende-se que os alunos tenham bem a noção, se ainda não tiverem, do verdadeiro significado do nível de confiança de um intervalo de confiança. O que é que quer dizer um intervalo de confiança ter 90% de confiança? Qual é que é o significado deste nível? Vamos considerar n igual a 50, z correspondente ao nível de confiança 90%, ou seja, vamos poder usar o programa original e aqui vamos fazer um bocadinho de batota, de certa maneira, vamos usar o conhecimento da média relativo aos 100 indivíduos, ou seja, relativa a toda a população. Normalmente não se tem acesso, senão não estaríamos a estimar, não é? Mas aqui é para se perceber aqui a questão probabilística, o significado deste número dos 90%, e portanto vamos ter que determinar essa média, mas aqui na página do Colab está também disponível um programa que vai beber à base de dados exatamente os dados todos para determinar a média populacional. Vou executar e temos aqui já a média. Agora viram que foi rápido, já tínhamos andado aqui a fazer execuções. O valor da média é 6,98889. Se bem se lembram dos intervalos que já fomos determinando no ponto 1.2, na sua linha A, andavam aqui próximo destes valores, uns acima, outros abaixo, convém, não é? Para definir um intervalo que contenha a média da população. E agora poderíamos gerar, conforme está pedido no ponto 1.3, vamos aqui obter 10 intervalos, fazendo 10 execuções. Convém manter aqui, se já fizemos uma execução, o cardinal, para não termos que estar sempre a fazer upload da base de dados, e portanto poderíamos fazê-lo assim. Mas eu tenho aqui já ao lado também um exemplo de programa que me permite obter logo esta simulação dos 10 intervalos e inclusivamente verificar se o valor que determinamos aqui atrás para a média, eu já o tenho do outro lado, está contido ou não em cada um desses intervalos, ou seja, faz o trabalho por nós dessa verificação e a contagem em caso de sucesso, e portanto no fim vai-me apresentar o número de intervalos que contém a média. Eu vou então executar para n igual a 50, z igual a 1.645, conforme está no enunciado. Isto depois poderá ser feito para outros valores, naturalmente. E já agora aqui um bocadinho, for kappa in range, agora aqui o mais habitual, nos fors 10, ou seja, vamos fazer aqui 10 iterações de todo este código. E todo este código é o código que está usado, que está, digamos aqui, utilizado no programa original, conforme tem memória do mesmo. Eu coloquei aqui uns cardinais para não estarmos a ver toda esta impressão no ecrã de intervalos de confiança e determinação de amplitude, ou seja, temos aqui como que isto escondido e vamos só ver o resultado final. Run, vou aqui ter que, estou noutra folha, vou ter que fazer upload da base de dados, vamos aguardar aqui, podemos aqui, se isto fosse uma passagem de ano, aqui no final podíamos começar a andar decrescentemente, 93, já 100%, muito bem, e 10 intervalos contêm a média, 10 em quantos? 10 em 10. Ora, isto parece até excessivo, todos contêm a média. O que é que isto tem a ver com os 90%? Bom, vamos ter que fazer mais experiências e por isso esqueci-me de pôr o cardinal lá em cima, vamos ter que carregar outra vez a base de dados, acontece, vou daqui a pouco pôr já, quando ele acabar a execução, para não haver aqui qualquer tipo de problema. Já está, continuamos com 10 intervalos, vou então pôr aqui este cardinal, vamos executar novamente, 9 intervalos, agora já foi mais rápido, 10 intervalos, 9 intervalos, confesso que agora 7, pronto. Eu digo pronto porque 10, 10, 10, juro-vos que até ao dia de hoje ainda não tinha conseguido, eu já fiz muitas experiências com este programa. 10 outra vez, está maravilhoso aqui neste webinar, 7, 10, que valor é que era de esperar? A questão é esta,
Vamos continuar? 9, 10? Eu penso que, não vos conseguindo ouvir, já estou ouvindo algumas respostas. Poderíamos agora aqui estabelecer uma estatística, ver qual era a moda. Eu estou aqui correndo, sem dizer os números. Vocês conseguem vê-los. Está aqui muito a variar em torno de... Agora apareceram muitos 9. 7, 10, 8, 9. Aparecem aqui muitas vezes estes números. E a resposta à pergunta, agora pensando no trabalho dos alunos, todos os intervalos que contêm a média de população, se por acaso tivessem feito apenas a primeira experiência, iam dizer que sim. E isso era pena. Temos de estar atentos, porque na verdade nós sabemos que não é de esperar que isso aconteça, é de esperar que aconteça exatamente ali, não é exatamente, mas muito provavelmente ali 90%. Eu até vou, isto, já que temos o programa feito, pode ser e deve ser trabalhado com os alunos, estávamos a trabalhar com 10. Então, e se trabalhássemos com 100, se calhar acaba por ser melhor para o objetivo que temos, naturalmente. Claro está, se fosse para fazer 1 a 1, pedir 100 era exagerado, mas recorrendo a esta potencialidade, que é de podermos programar estes ciclos repetitivos, nós temos aqui agora 90, 92, 93, 88 em 100 e, portanto, estamos aqui a ver mais um desenho dos 90%. Se eu, por exemplo, subir isto para 1000, temos aqui 906, 889, 899, peço desculpa novamente, 893 e, portanto, estamos a ter aqui praticamente 900, ou um número muito próximo de 900 e, portanto, estamos aqui a encaminhar já a resposta que esperamos que os nossos alunos deem à linha B. Qual é a probabilidade do intervalo de confiança com o nível de confiança 90%, não conter, agora está aqui ao contrário, digamos assim, está na negativa, não conter a média da população. E a resposta aqui que vamos esperar que os nossos alunos, entretanto, com estas experiências, venham a dar é 10%. E assim finalizamos este primeiro webinar de uma sequência de webinars sobre os temas opcionais das novas aprendizagens essenciais do 12º ano. Esperamos estar a contribuir para a preparação do próximo ano letivo. Colega, conte connosco, incluindo com um acompanhamento próximo da sua prática pedagógica como nosso adotante, com os nossos projetos e com as nossas visitas às escolas. Um abraço, os desejos de um final de ano letivo tranquilo. Até ao próximo webinar.